Fluminense ganha mais tempo para contratar um 9. Pera aí, calma lá, não é bem assim. Mas o cenário é mais ou menos esse. Uma janela estendida, vamos botar assim, né? Não bastasse o tamanho da janela, a CBF criou quase que uma porta para corrigir um problema que ela mesma tinha criado. Além disso, nesse vídeo aqui também, além de explicar isso, eu vou falar também sobre o elenco do Fluminense atual e o cenário que se provoca para 2026. O elenco inchado agora é um elenco curto. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Você vai deixando um like aqui embaixo, vai se inscrevendo aqui no canal, dando aquela moral aqui pra gente. Afinal de contas, o conteúdo aqui também é produzido para que você goste. Passa aqui embaixo também, se você quiser sugerir também temas de vídeo e etc. Eu faço alguns vídeos assim mais analíticos, né? Às vezes você tem alguma sugestão que é legal também, então comenta aqui embaixo. Vamos lá pro assunto. Informa o jornalista Fred Figueroa, que faz a cobertura, né, do futebol nordestino lá no NE45 e que também tem ali um foco também, em muitas fontes, no esporte. Ele colocou uma informação no perfil dele no Twitter de um ofício que a CBF enviou para os clubes, ok? Então os clubes receberam esse ofício. Bem, o que dizia nesse ofício? Tá? Primeiro, período de registro de atletas, ou seja, famosas janelas. Dizia o seguinte: informamos abaixo o período de registro de atletas para a temporada esportiva de 2026, dividido por categorias. Aí vem aqui, profissional masculino, primeira janela de 5 de janeiro até 3 de março, e a segunda janela de 20 de julho a 11 de setembro. Qual que era a questão e que tinha um problema, e depois eu vou falar aqui a mudança que foi feita. As finais, os campeonatos estaduais estão marcados para a final do campeonato estadual está marcada para se encerrar no dia 8 de março, ou dia 7 de março. Aqui no Carioca pode ser que seja no sábado ou no domingo. O que poderia acabar acontecendo nessa situação? Se o Carioca, por exemplo, acaba dia 8 de março, um jogador que se destacasse muito e fosse até a final do Carioca, simplesmente ele teria que abandonar a final do campeonato para se transferir, porque a janela fecharia no dia 3. Esse caso concreto está acontecendo com o Sport. O Sport negociou com o Coritiba um jogador chamado Biel Fonseca. Sem traumas, não é o Gabriel Teixeira. Biel Fonseca. Qual que é o problema? Ele está emprestado para o Brusque e o Brusque está na fase final do Campeonato Catarinense. E aí qual que é o problema? É que se o jogador fosse indo, né, até o último jogo lá, ou ele teria que abandonar o Brusque antes do jogo decisivo do Campeonato Catarinense para ir para o Sport, ou ele não poderia ir para o Sport. Então tinha um problema claro aí. O que a CBF fez? Nesse ofício enviado aos clubes, ela colocou um detalhe que não tinha no calendário anunciado por ela inicialmente. Diz o seguinte: além disso, será permitida eventual movimentação doméstica de atletas no período de 4 de março de 26 a 27 de março de 26, em razão do término das competições estaduais e início das nacionais e regionais, seguindo o exemplo das temporadas anteriores, mediante análise de casos excepcionais. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a janela para a chegada de jogadores de fora do Brasil, aqui no Brasil, acaba no dia 3 de março. É essa janela que a gente tem falado tanto, que o Fluminense tem para poder contratar. Que eu fico aqui brincando sempre que o tic-tac do relógio não para e que hoje o Fluminense tem aproximadamente 10 dias para poder efetuar uma contratação. Só que a CBF está sinalizando que até o final de março, dia 27 de março, está liberado contratações domésticas, ou seja, de futebol brasileiro. O Fred, inclusive, ainda detalha aqui, que é uma informação que não estava pública no calendário da CBF, mas que foi informada aos clubes e que serve para as divisões A e B do futebol brasileiro, os times da A e B. O que isso quer dizer agora, trazendo diretamente para o Fluminense? Isso quer dizer que, caso o Fluminense não traga um zagueiro ou um centroavante, né, ou queira efetuar contratações, mesmo após o fechamento da janela no dia 3 de março, estende-se por cerca de 23, 24 dias, a possibilidade do Fluminense contratar alguém do mercado nacional. Evidentemente que essa janela ela acaba chamando muito mais atenção por contratações, como eu falei, de campeonato estadual. Agora que eu percebi que agora todo mundo vai reparar
Mas soltou aqui a faixa, né? Tá, oi somos, mas depois eu ajeito, no próximo vídeo eu ajeito. Para muita gente vai significar a contratação de, né, uma aposta ali, um lelê, né, como é o exemplo mais claro pra gente aqui. Só que, obviamente, o cenário acaba, pra gente, sendo possível uma movimentação de buscar um centroavante da Série A, um zagueiro que viria da Série A do Campeonato Brasileiro também. É o cenário mais natural? Não, não é. Porque os centroavantes, como eu falei, o futebol brasileiro está muito inflacionado, está inflacionado para chegar. E, evidentemente, quem está dentro para trocar de clube é muito mais difícil. Então, hoje, o Fluminense indo ao mercado no futebol brasileiro faz muito mais sentido ir ao mercado como aposta, não aposta só de divisões inferiores, mas aposta num cenário de um jogador que não está muito bem num clube, alguma coisa desse tipo, do que necessariamente o nosso 9 que resolve vir de algum outro clube aqui do Brasil. Só que a partir do momento que o Fluminense identifica Rodrigo Castillo, identifica Alexis Coelho, centroavantes que tem poucos gols, pouca história no futebol como um todo, já tem 26, 27 anos, abre-se um pouco a possibilidade para essa aposta vir do futebol brasileiro. Qual que é o porém disso? São as vagas no elenco. E a gente vai falar disso logo assim que eu falar da Fut Fanatics, porque, cara, deixa eu te mostrar essa jaqueta aqui, porque todo mundo que é malandro, né, e o Fluminense não está sendo malandro nessa janela, o Fluminense está indo buscar o centroavante quando ele precisa do centroavante, né? Então o que o malandro faz? Ele compra a jaqueta de frio no meio do verão porque o preço abaixa. Jaqueta oficial do Fluminense, tá? Esquenta pra cacete, eu tenho uma parecida com essa de outra cor. Todos os tamanhos básicos aqui, né? PM, G e GG. Tá saindo a R$199. Quem usa jaqueta, pega frio legal, sabe que esse preço aqui é baixo, mesmo para produtos que não são oficiais do Fluminense, tá? Produtos normais, assim, de outras situações. Produtos oficiais do Fluminense acabam sendo mais caros, né? R$199, só que pode esquecer esse valor aqui, porque para começar, se for a tua primeira compra, você pode usar o cupom JORNADA10. E se não for a tua primeira compra, pode ser a primeira compra de um amigo teu que tem um CPF que nunca comprou no Fut Fanatics, você cadastra ele lá. Pode usar o cupom JORNADA10 que dá 10% de desconto. E mais, se você pagar à vista ali no Pix, pode pagar no cartão, mas se quiser pagar à vista no Pix, tem mais de 10% de desconto. Então, por exemplo, essa jaqueta aí sai por R$160 mais ou menos. Tá? Aproveita, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá, cara, vamos falar do elenco do Fluminense, porque, evidentemente, vai aparecer aí Fluminense e Vasco, né, que é o nosso próximo jogo. As recentes saídas do Fluminense chamaram a atenção, né? Inclusive o Lima já deu uma assistência de peito lá na América do México. Porque eu fiz uma análise toda de elenco aqui, e ano passado eu chamava esse elenco de inchado. E aí eu queria ver, e até vou fazer junto com vocês aqui alguns tópicos, porque me chama a atenção que o elenco agora talvez já esteja um pouco curto. Olha só que coisa, né? Só para te dar um contexto, recentemente, né, durante a quinta e a sexta-feira, uma série de jogadores do Fluminense foram chamados para descer para a categoria sub-20, né? Riquelme Felipe, Júlio Fidelis, Wesley Natan, Kevin Samuel jogarão hoje, inclusive, a partida contra o Fortaleza. Inclusive Fortaleza treinado pelo Fred, né, do Sub-20 do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, tá? Então, óbvio, eles não necessariamente ficarão treinando em Xerém direto, mas descerão para jogar e, claro, terão ali um cenário de regresso, de certa maneira. Isso, pro jogador, eu já falei aqui algumas vezes, tem gente que, quem quer criticar, só quer trabalhar na crítica, acha motivo para criticar. Olha só, estão desvalorizando, os velhos do elenco estão ganhando chance, eles não ganham e tal, papapá. Também quem quer elogiar, também acha motivo para elogiar, né? Olha só a oportunidade que o Fluminense está dando desses moleques entrarem em campo, o Fluminense como é organizado, e não é uma coisa nem outra. O fato é que os jogadores não renderam tanto no profissional quanto se esperava, ou não tiveram tanto espaço quanto se esperava, estão lá treinando e é muito mais interessante para eles jogarem, né? Ter movimentação de jogo. É interessante para eles jogarem no profissional, mas ficar treinando no profissional também não é interessante, então vai jogar na base. É um cenário de alguns que, por exemplo, interessaram ao Zubeldia e ficaram, como é o caso do Matheus Reis. Então alguns jogadores tiveram esse perfil, outros jogadores não vão treinar com o grupo principal, caso de jogadores que já estouraram a idade ali, como Loyola, jogadores que já tiveram ali já não tem mais idade, né, de sub-20. Então isso acaba chamando a atenção, porque foram muitas saídas do Fluminense. Foram
uma enxugada legal de elenco. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, até porque eu já fiz a conta de quantos jogadores tem, que hoje, na verdade, o Fluminense tá bem suscetível até a precisar usar esses jogadores bem em breve, né? Eu acabei não citando, mas esses outros garotos que eu citei são Davi Melo, Agner, Loyola, jogadores que já estiveram no time principal ali também e que agora não treinam com o time principal, mas seguem no CT, né? Goleiros não muda nada, então vou até passar batido, tá? Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes, na verdade é Fábio e Vitor Eudes, hoje Marcelo Pitaluga é definitivamente o terceiro goleiro mesmo, né? E você tem alguns vindo ali da base também, mas o cenário de goleiros não muda muito, então não vou perder tanto tempo nisso. Nas laterais, com o Fidelis indo treinar, jogar no Sub-20, ele continua sendo a terceira opção, e com a saída, mas não tá ali no elenco direto, e com a saída de Gabriel Fuentes por empréstimo para o Fortaleza, a lateral esquerda e a lateral direita estão bem definidas. Samuel Xavier e Guga, René e Guilherme Arana. Acho que duas mudanças de percepção só aqui são as seguintes. No caso do Samuel Xavier e do Guga, acho que existe um olhar mais positivo, principalmente do Guga, para essa temporada, né? Iniciou bem a temporada, não é uma confiabilidade gigantesca, mas é um jogador que pelo menos eliminou um pouquinho do ranço que talvez a torcida ficou nele do ano passado, mas principalmente por conta da renovação por um longo contrato. E na lateral esquerda fica o risco porque o Arana não chegou a ter uma lesão, mas ficou fora de alguns jogos. O René fisicamente está indo muito bem. Então tem uma dúvida até de quem seria o titular hoje, né? Bem, então são 2 e 2. Acho que é ok, mas Samuel Xavier e Arana fisicamente por lesões, eles não inspiram uma confiança tão grande. Então, Gabriel, deveria contratar alguém para as laterais? Acho que não. Até pelo fato do Guga fazer as duas laterais, o próprio Freitas, que é zagueiro, também fazia a lateral esquerda. Você ter a possibilidade de ter dois garotos que... O Fidelis estava no banco, por exemplo, na última partida contra a equipe do Botafogo. Né? Então, acho que o número tá ok. Você tem a oportunidade de resolver sem precisar ir ao mercado contratar um outro jogador. Passando para a zaga, porque aqui também é mais rápido. Hoje o cenário é do Fluminense com 2 zagueiros pela direita, 2 zagueiros pela esquerda. Só que os 2 da esquerda têm sido titulares. Acho que hoje quem larga na frente, tá? Eu tô botando um pouquinho acima as pessoas que estão largando na frente, tá? Pra temporada, que hoje seria, eu acho que o Zubeldia teria ele como um olhar titular. O James e o Ignacio, acho que provavelmente no jogo contra o Vasco o Ignacio deve ser titular. Eu vejo muita gente criticando o Freitas, e eu concordo com todas as críticas que são feitas ao Freitas, apesar de eu achar que a galera às vezes se perde um pouco, por exemplo, no gol do Bahia, a culpa é do Fábio, não é dele, mas enfim. Eu concordo com as críticas que são feitas ao Freitas, e eu acho sempre interessante a resposta da pergunta do porquê que o Freitas segue sendo titular. E de fato, porque ele tem coisas positivas. O problema pra mim é que o Freitas já tem 1 ano de Fluminense e ele não amadureceu em coisas que pra mim são cruciais pra zagueiro. O zagueiro não pode causar insegurança. Pra mim isso é cláusula pétrea. É tipo o centroavante que não faz gol. Era o grande problema com o Everaldo. Você pode elogiar o Freitas, né? O Freitas tem uma bola longa que abre caminhos, por exemplo, que é muito interessante, que outros jogadores não têm. E aí eu acho que entra um pouquinho da coragem, o problema é que ele extrapola. O Freitas tem uma imposição física muito grande. É um jogador que, olha escanteio, o Freitas é o primeiro a estar na zaga. Voltando, fisicamente é um cara muito interessante nesse ponto. É um cara que fisicamente se lesiona muito pouco, então enquanto fulaninho se lesionou ele ganha oportunidade para jogar. E que tem deficiências também. Se não fosse a famosa frase do Casares, se fosse bom entre tudo, estava no Real Madrid. O Freitas marca muito mal bola aérea. Não é questão de subir, de disputar, não. Ele lê muito mal a jogada. Acho que o principal problema do Freitas, inclusive, é a leitura de jogada. Então ele vai sendo titular porque ele tem algumas valências que são interessantes. Mas hoje, pra mim, não deve mais ser titular. Porque os problemas dele causam muito mais problema do que o que ele tem de positivo causa de positivo. Hoje eu iria de James, apesar do James não ter me passado segurança ainda, o James ainda tá na adaptação. O Freitas já tem 1 ano. Pra mim, hoje a zaga é James e Ignacio. O que eu preciso pra isso? Que o Ignacio não se lesione, né? Ou que não faça uma final de Carioca ridícula como fez no ano passado. Que ele ganhe sequência. Tá ganhando, tá indo bem. E eu não descarto tanto o Igor Rabelo igual a galera descarta, tá? Acho que o Igor Rabelo, até agora no Fluminense, me cita um jogo ruim. Ele jogou muito pouco. Eu não tenho ali motivo pra dizer que o Igor Rabelo é um horroroso, etc. E ainda tem o Davi Schwintes, que é um moleque que vai ter poucas oportunidades. Acho que aqui pra zaga, a chegada de um zagueiro bala resolveria. Um zagueiro bom
E a gente tá falando aqui de Thiago Silva mas tá falando de Nino também. Ou tá falando de um jogador como o Adrielson, que eu acho interessante, não acho que seja esse top. Acho que pode vir a ser. Um bom zagueiro resolveria pra mim a zaga. A gente não teria a melhor zaga do Brasil, mas não tem como ter melhor. A gente tem o melhor goleiro do Brasil. Em alguns momentos a gente teve as melhores laterais. Então, tendo o melhor zagueiro do Brasil já resolveria. Vamos lá, volância. Esse é outro que diminuiu bastante o número, tá? A gente tem hoje Bernal, Martinelli, Nonato, Hércules e Otávio. Seria mais ou menos isso. Acho que hoje o Bernal larga na frente, tá? Do Otávio. Acho que o cenário é esse. O Bernal larga na frente de uma galera. Inclusive o Bernal, pra mim, larga na frente do Hércules, tá? Pra mim, o atual cenário de volância do Fluminense é mais ou menos esse daqui, ó. Botei aqui pra vocês. Otávio, depois Hércules, depois Bernal, depois Martinelli. O Hércules está sofrendo um pouquinho do que o Ganso sofreu em 2020. O Ganso faz... Eita, difícil falar, hein? Ganso faz um 2019 muito bom. Vai pra 2020 e no início do ano ele trata uma lesão que ele só volta em março. O Nenê começa o ano voando. Pronto, o titular do Odair e o time é montado em volta do Nenê e não do Ganso. Acho que o Hércules está sofrendo um pouquinho isso. Essa lesão, ficar fora de alguns jogos, agora com problema no pubis, fez com que desse espaço pro Bernal mostrar que evoluiu. E que tem jogado de uma maneira interessante. Gabriel, por que o Nonato tá fora? Porque pra mim o Nonato se torna um novo Lima no sentido de Coringa. O Nonato substitui qualquer um dos quatro aqui. Talvez não o Otávio, mas substitui qualquer um dos quatro aqui. Não é o titular, provavelmente não vai ser titular na maior parte dos jogos. Mas é um Coringa porque também substitui até mesmo nos jogos que o Zubeldia quiser tirar Paulo Henrique Ganso ou Lúcio Acosta. Jogos que o Lúcio Acosta tá fora e que de repente ele não achar tão interessante ter a dinâmica do Ganso. Hoje o titular é o Acosta. Pra mim essa é uma posição que o Nonato tanto entra aqui na terceira posição, quanto entra aqui talvez atrás do Hércules, e é esse Coringa. É uma posição que pra mim o Fluminense vai sempre ficar no limite entre ter poucos jogadores ou ter um elenco inchado. Não tem boa, sempre vai ficar nisso. Porque se tudo der certo, a gente não usa o Otávio. Se tudo der certo, a gente não vai ter desfalques nessa posição. Só que é natural na volância que você tenha suspensões, é natural que você tenha lesões, são caras que correm muito dentro do campo. O Ganso não é um cara que fisicamente inspira confiança para a temporada inteira. Qual que era o cenário ideal aqui? Que a gente tivesse hoje o Lescano jogando bola. Mas não tem. O Lescano está praticamente emprestado para o Olímpia, vai sair do Fluminense. Qual que era o outro melhor cenário? Que a gente tivesse o Agner voando, que a gente tivesse um moleque como é o Fidelis, que pudesse ser uma opção, desse para jogar sub-20, sobe. Mas a gente não tem. Assim, a realidade é essa. Hoje, nenhum moleque de Xerém que teria idade para já estar aqui relacionado tá voando a ponto da gente querer que ele, dizer que ele é a terceira opção. Precisa contratar? Acho que se a gente tivesse muito dinheiro, daria para contratar um jogador para essa posição de meio de campo, que não fosse nem primeiro volante, também não fosse segundo atacante. Mas acho que hoje não é o cenário, considerando as prioridades que a gente tem. Vamos lá para os pontas, né? A gente tem estilos de ponta, né? E eu acho que dentro desses estilos, a gente pode colocar alguns jogadores. Eu não botei o Riquelme Felipe porque tá nítido quando ele desce pro sub-20 que ele já não é a primeira opção. Hoje, na verdade, se você parar para pensar aqui, a gente tem um estilo de ponta que é mais Canobi e Serna, um estilo de ponta que é mais Soteldo e Savarino. Aí você pode falar, pô, Gabriel, mas tem o Santi Moreno. Exato. E o Santi Moreno tá igual o Nonato. É terceira opção nos dois, mas é Coringa, né? Hoje eu acho que no início do ano larga mais ou menos assim, tá? Serna e Savarino sendo prioridades em relação a Canobi e Soteldo. Eu acho que até Canobi e Serna é mais parecido. Acho que o Soteldo é mais segunda opção do que o Canobi. E o Santi Moreno é a terceira opção dos dois lados, né? Precisa contratar para as pontas? Acho que não, tá? Acho que até o fato de ter o Riquelme como possibilidades que já mostra que a gente não precisa contratar. Tem o Matheus Reis que vai ser encaixado aqui como centroavante por enquanto, mas acho que não teria necessidade. E para centroavância, aí, cara, o meu olhar é o seguinte: hoje o Matheus Reis é a terceira opção, mas pode ser aqui também uma terceira opção de... Né? Ele tá no elenco, já tá feliz disso. E hoje é a posição que a gente sabe que precisa contratar. Qual que é a dificuldade nisso? Mesmo que eu bote o Matheus Reis aqui como um ponta, o Germancano já tá voltando a treinar, a gente já tem o John Kennedy. Hoje a prioridade é o John Kennedy, segundo o Germancano. O Fluminense foi atrás de um centroavante top e foi atrás de centroavantes médios. Se o objetivo do Fluminense é contratar os dois, é trazer um Hulk, mas trazer também um Castillo, 4 centroavantes é muita coisa, tá?
Aí não tem como gerir, não. Eu acho que 3 centroavantes é o número ideal para uma temporada com muitos jogos. Acho que se você tem um cara que não vai ligar muito de repente não ser relacionado para um jogo ou outro, você consegue rodar o elenco. O Fluminense vai ter muitos jogos nesse ano, consegue dar confiança para todo mundo e todo mundo meter gol. Se o Fluminense traz o Hulk hoje, eu tô citando o Hulk, mas poderia ser o Buanga, tá? Porque são os dois que a gente negociou. Acho que a gente estaria bem servido de centroavante, apesar de na base a gente tem o Kevin Samuel, que ainda não foi testado no profissional, que é muito novo, né? Então assim, cara, tá bem nítido que hoje o cenário do Fluminense ele é problemático em relação a centroavante e zaga. É o lugar onde a gente bate o olho e fala, tem pouco, tá faltando pro cenário geral, porque o Davi Schwindt também nem dá pra contar tanto aqui como quinto zagueiro, né? O cenário é esse, tem pouco. Mas eu acho que a gente tem que ser criterioso. Não vai adiantar nada nesse momento trazer um atacante médio. Ou vai adiantar muito pouco. A não ser que você confie que o John Kennedy vá fazer uma temporada que ele nunca fez na vida. Ele está disposto a isso. Para fechar, eu até vi algumas pessoas falando bem assim, repercutindo acho que a matéria do GE, ou enfim, de certa maneira na internet isso é até uma intimidação, né? Falando já as notícias de que o John Kennedy está treinando bem, está jogando bem, para poder aliviar para a diretoria. E a grande verdade é que eu, pelo menos, tenho coragem de falar isso aqui. Todas as informações que eu tenho de John Kennedy são positivas para esse ano. E olha que, né, em um determinado momento, eu fui quase que o presidente do hater club do John Kennedy. Porque eu batia muito na tecla do quão descompromissado e o quão nem aí ele estava pro Fluminense. Isso era um esnobar para a torcida. Só que, entrevistando o John Kennedy, perguntando no Fluminense, mas perguntando fora do Fluminense também, sobre como tá a vida e etc., é uma mudança completa. E sabe o que acontece? O campo mostra isso. Agora, isso quer dizer que o Fluminense não precisa contratar mais? Nem a pau, Juvenal. A melhor temporada da vida do John Kennedy, quando ele jogou pelo Fluminense e jogou um estadual pela Ferroviária, ele fez 18 gols. Foi, temporada muito boa mesmo, de fato, né? Mas foi só essa. É uma temporada de 12 gols no Fluminense, jogando em alto nível, onde boa parte desses 12 gols vem tudo na reta final do ano. A verdade é essa, né? A maior parte dos gols vem a partir ali de agosto. Foi uma era iluminada do John Kennedy. O resto, a grande verdade é que, infelizmente, pro John Kennedy hoje, ele é um centroavante em recuperação com 23 anos. Sabe por quê? Porque as temporadas dele foram, no ano passado, de 11 gols, mas no Fluminense foi de 2. A anterior foi de 3 gols. Em 2022 ele não faz gol no profissional. Em 2021, que é a temporada de subida dele, ele faz 4 gols. Então assim, ele ainda é um centroavante que tá quase que em recuperação. Ele tem mais temporadas ruins do que boas. Não dá pra confiar a temporada nele. Mas acho que também é justo a gente olhar pro campo e falar, ó, John Kennedy tá diferente esse ano. Ele tá de uma maneira que nem em 23 eu via. Fisicamente bem, maduro, dando boas entrevistas, sem procurar picuinha onde não tem, sem procurar picuinha aonde tem. Então assim, acho que é uma tranquilidade pro torcedor do Fluminense saber que se o Coelho era uma opção pra gente ter um centroavante bala, mas também ter um reserva além do Germancano, o John Kennedy está dando conta de ser esse reserva até agora. Precisa de uma temporada boa para poder provocar esses gols e a tranquilidade no Fluminense de que vai ser esse centroavante. Vai ter essa temporada? Eu espero que não. Eu espero que chegue um centroavante titular. Vamos ver, né? A janela brasileira também não vão achar muito não, mas enfim. Se inscreve, deixa o like, se gostou do vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.